As risadas ecoaram, uma ruptura abrupta no ar cuidadosamente cultivado da sala de estar. Denise, cercada por suas amigas, ergueu sua taça de champanhe. Tom é meu caixa eletrônico pessoal, meninas, declarou, sem sequer olhar para ele. Seu estômago se contraiu, a humilhação um golpe físico. As palavras pairaram no ar, um registro público de seu valor diminuído, expondo-o como nada mais que uma fonte de renda. Ela tomou outro gole, um sorriso frio brincando em seus lábios. Tom Peterson, dono da Peterson Construction, estava na cozinha, com uma conta da Nordstrom aberta sobre a bancada de granito, mais uma compra de 4 dígitos. Ele não precisava conferir a data ou os itens. O valor em si já bastava. Um nó familiar, frio e apertado se formou em seu estômago. Não se tratava do dinheiro. Seus negócios estavam indo bem, melhor do que nunca, na verdade. Tratava-se da falta de respeito casual, quase deliberada, da presunção de que ele simplesmente pagaria, sem questionamentos, sem pensar 2 vezes. O leve farfalhar da seda precedeu a descida de Denise do patamar do andar superior. Ela entrou na cozinha com uma nova bolsa de grife a tiracolo e outra carteira combinando na mão. As bolsas, claramente visíveis mesmo à distância, eram de um couro macio e caro, daquele tipo que cheirava a boutiques de luxo, e tinha etiquetas de preço que Tom preferia ignorar. Ela sorriu, um gesto brilhante e ensaiado. Essas bolsas eram essenciais, Tom, disse ela com voz leve, para a nossa imagem, sabe, para a percepção dos clientes. Tom olhou para a conta e depois para as sacolas. Essencial por $600? Perguntou, com a voz monótona. Ele apontou para um item na fatura. Denise acenou com a mão, em um gesto de desdém. Ah, você não entenderia as nuances da moda, querido. É um investimento. Ela passou por ele em direção à adega, pegando uma garrafa do Cabernet Sauvignon que ele havia recebido de presente de um cliente importante, uma safra rara que ele vinha guardando. Ela a abriu com uma facilidade impressionante. Serviu uma taça generosa, tomou um gole e fez uma careta. Eca, isso tem gosto de vinagre. Sem pensar 2 vezes, ela despejou o conteúdo da taça na pia, o líquido vermelho escuro escorrendo pelo ralo. A visão daquilo fez algo se contrair no peito de Tom. Ele se lembrou de uma Denise diferente, anos atrás, quando suas mãos eram ásperas de tanto trabalhar na construção de casas, antes da Peterson Construction se tornar o que era. Ela costumava traçar o contorno das calosidades em suas palmas, os olhos cheios de admiração, as palavras repletas de sonhos que haviam construído juntos. Agora, ela não tocava mais naquelas mãos. Agora, seus esforços eram apenas um meio para um fim. 3 dias depois, a casa deles em Edina fervilhava com a convivência forçada de um jantar luxuoso para clientes. Denise insistira em cada detalhe: o serviço de buffet, as toalhas de mesa importadas, os arranjos florais que custaram mais do que seu primeiro caminhão. A conta final da noite, incluindo o vinho especial escolhido por Denise, ficou pouco abaixo de $6.000. Gary Miller, um cliente importante cujo novo projeto de parque empresarial era crucial para o ano seguinte de Tom, deu-lhe um tapinha no ombro com voz animada. Denise realmente se superou, Tom. A melhor festa a que fomos o ano todo. A esposa de Gary, Mary, uma mulher sensata de olhar bondoso, sorriu. Foi adorável, disse ela. Da próxima vez, por favor, venha à nossa casa. Podemos fazer um churrasco. Algo simples. Tom apreciou a oferta genuína de Mary, um contraste gritante com a extravagância que o cercava. Ele se desculpou, indo até a cozinha para um momento de silêncio, quando ouviu uma nova onda de risadas vinda da sala de estar. Denise havia retornado de sua rápida troca de roupa no andar de cima, agora rodeada por seu grupo habitual, Sharon, Connie e Nancy. Tom as chamava de abutres em pensamento, um termo que jamais pronunciava em voz alta. Suas vozes, agudas e estridentes, cortavam a música ambiente. Connie, nunca dada às sutilezas, segurava um gin tônica fresco, com os olhos semicerrados. Você viu o que Mary Miller estava vestindo hoje à noite? Aquele vestido parecia ter saído de uma liquidação. Tom sentiu uma onda repentina e inesperada de proteção por Mary. Era um vestido perfeitamente bom, Connie, interrompeu ele, voltando para a sala de estar. Confortável. Denise lançou-lhe um olhar rápido e advertido, o sorriso se fechando nos cantos. Tom, querido, não vamos interferir na crítica de moda das meninas. Ela se virou para as amigas, a voz recuperando o brilho artificial. Então, meninas,
Reservei uma pequena viagem para nós. Aspen, primeira semana de fevereiro. Uma pausa muito necessária de todo esse estresse. Tom parou abruptamente. Aspen, o 50º aniversário de casamento de seus pais era naquela semana. Mais importante ainda, ele tinha uma negociação crucial com a Comissão de Planejamento Urbano para o projeto Miller marcada para aquela quinta-feira. A Aspen? Perguntou ele com a voz grave e rouca. Denise, é quando mamãe e papai fazem a festa de aniversário de casamento deles. E eu tenho a reunião de planejamento. Denise deu uma risada aguda e estridente que o irritou profundamente. Ela nem sequer olhou para ele, seu olhar fixo em Nancy, que estava enchendo sua taça. Ah, Tom, eles vão entender. Você pode mandar flores, e aquela reunião pode ser remarcada. Jackson é meu caixa eletrônico pessoal, meninas, anunciou ela em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, inclusive Gary Miller, que acabara de voltar para a sala. Ela estendeu sua taça de champanhe vazia. Nancy, mais uma, por favor? A humilhação consumiu Tom, uma sensação quente e lancinante que começou em suas bochechas e se instalou profundamente em seu estômago. Ele agarrou a borda do balcão da cozinha, os nós dos dedos brancos. As palavras pairavam no ar, transformando seu casamento, sua vida inteira, em uma troca fria e transacional. Ele não era um parceiro, não era um marido. Ele era meramente uma fonte. Ele respirou fundo, afastando-se do balcão, e voltou para a sala de estar. Gary Miller desviou o olhar, aparentemente fascinado por um quadro na parede. Tom pegou uma taça de champanhe, encheu-a e ergueu-a. O tilintar das taças cessou. Todos os olhares, inclusive o de Denise, estavam voltados para ele. Ao gasto do dinheiro dos outros, disse ele com a voz clara e firme, aproveitem enquanto dura. Os olhos de Denise, geralmente tão brilhantes e cheios de um charme calculado, se estreitaram em fendas finas e frias. O sorriso desapareceu de seu rosto. Um silêncio repentino e palpável se abateu sobre a sala, pesado e desconfortável. Mais tarde, no quarto de hóspedes, Tom deitou-se de costas, encarando o teto desconhecido. Não dormia naquele quarto há anos, desde a visita de um parente distante. Os lençóis limpos e impecáveis pareciam estéreis, desconectados. Algo fundamental havia se quebrado, percebeu. Não apenas dobrado ou esticado, mas verdadeiramente quebrado, irreparável. Na manhã seguinte, um sábado, a casa estava estranhamente silenciosa. Denise ainda dormia profundamente, resultado do excesso de champanhe e das inúmeras reclamações da noite anterior. Tom já estava vestido, com uma fria determinação guiando seus movimentos. Sentou-se no balcão da cozinha, com o laptop aberto e o telefone na mão. Fez 3 ligações antes das 9. Primeiro para Robert, seu advogado, depois para Sarah, sua consultora financeira, e por fim para o departamento de private banking do seu banco. As conversas foram breves, precisas e desprovidas de emoção. Expôs suas intenções claras e inflexíveis. Ao meio-dia, os passos iniciais estavam concluídos. Uma nova conta privada foi aberta, cuja existência era conhecida apenas por ele e seu gerente bancário. Os ativos da empresa, o coração da Peterson Construction, estavam sendo transferidos para um fundo fiduciário irrevogável, uma medida que Robert vinha sugerindo há anos como uma estratégia inteligente de proteção patrimonial. Agora, parecia uma manobra defensiva essencial. Tom passou a hora seguinte documentando meticulosamente as finanças conjuntas, imprimindo extratos, comparando faturas de cartão de crédito com suas contas comerciais. O nó no estômago que sentia no dia anterior havia se transformado em uma massa sólida e inflexível. Denise finalmente saiu por volta das 13h, um roupão de seda frouxamente enrolado em volta do corpo, os cabelos despenteados. O delicado aroma de champanhe velho a precedia. Ela caminhava com passos lentos e cautelosos, a mão pressionada contra a têmpora. Meu Deus, minha cabeça está latejando, gemeu, com a voz rouca. Ela apertou os olhos para a luz do sol que entrava pela janela da cozinha. Tom, você poderia me fazer um daqueles shakes verdes de vitaminas? E ligue para o spa. Preciso de uma massagem, imediatamente. Tom ergueu os olhos do laptop com uma expressão indecifrável. Tem Advil no armário, disse ele, gesticulando vagamente. E você pode ligar para o spa. Estou trabalhando. Denise fez uma pausa, deixando a mão cair da têmpora. Olhou para ele, os olhos semicerrados. Não seja difícil, Tom, e preciso do seu cartão de crédito. O meu foi recusado na Nordstrom ontem. Foi humilhante.
Sua voz tinha um tom cortante, uma exigência mal disfarçada. Sim, confirmou Tom sem desviar o olhar da tela. Ele pressionou uma tecla no laptop, abrindo uma planilha. 25 mil em 2 semanas acabam com o limite do cartão de crédito. Denise cerrou os dentes. Isso é absurdo. Nunca aconteceu antes. Ela caminhou até a ilha, estendendo a mão em expectativa. Me dê seu cartão. Preciso de algumas coisas. Tom fechou a tampa do laptop com um clique suave. Olhou para ela então, com o olhar firme. Não, seu cartão será redefinido em 3 dias, assim que o último extrato for processado. Você pode esperar. A postura de Denise enrijeceu. Sua voz baixou uma oitava, um rosnado grave e ameaçador. Eu não espero pelas coisas, Tom. Preciso disso agora. Me dê esse maldito cartão. As últimas palavras foram incisivas, uma ordem em vez de um pedido. Tom recostou-se na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Sua expressão permaneceu calma, quase plácida. Ou o que, Denise? Perguntou ele com a voz baixa e uniforme. O que você vai fazer se eu não te der o dinheiro? O rosto de Denise, que normalmente exibia uma mistura equilibrada de charme e impaciência, transformou-se. Tornou-se uma máscara fria e dura, desprovida de calor. Eu fiz de você quem você é, Tom Peterson. Ela cuspiu as palavras, carregadas de veneno. Sem mim, você ainda estaria concretando alguma obra em um subúrbio esquecido por Deus. Você não seria ninguém. O olhar de Tom não vacilou. Ele ponderou as palavras dela por um instante, inclinando levemente a cabeça, quase imperceptivelmente. Eu tinha a Peterson Construction por 3 anos antes de te conhecer, Denise, corrigiu ele ainda em voz baixa. E era lucrativa naquela época também. O que exatamente vocês construíram? Seu rosto ficou vermelho de raiva. Seus olhos brilharam com uma fúria repentina e incontrolável. Seu desgraçado! Você não seria nada sem mim, seu filho da puta ingrato! Ela bateu com a mão no balcão, o som ecoando na cozinha silenciosa. Acho que estamos prestes a descobrir, respondeu Tom com a voz ainda calma, embora algo em seus olhos tivesse se endurecido como granito. Porque as coisas vão mudar. Quer dinheiro? Ganho. Denise o encarou por um longo momento com o peito ofegante. Então, com um som abafado de pura fúria, ela se virou nos calcanhares e saiu da cozinha furiosa. Ao virar a esquina para a sala de estar, Tom ouviu um estrondo seguido pelo tilintar de vidro quebrando, uma foto de casamento emoldurada, um dos poucos objetos pessoais ainda expostos na sala de estar austera, havia caído do aparador. Os cacos de vidro e a moldura torta jaziam no chão de madeira polida, uma metáfora repentina e brutal. 20 minutos depois, o rugido do motor do carro dela preencheu a tarde tranquila, seguido pelo guincho dos pneus enquanto ela acelerava pela entrada da garagem. Tom esperou até que o som desaparecesse completamente. Pegou o telefone novamente. Desta vez, ligou para uma empresa de segurança, providenciando novas fechaduras, um sistema de alarme completo e câmeras. Ele estava se preparando para o que viria a seguir. Mais tarde naquela noite, ligaria para o pai, George, para contar sobre o aniversário e sobre tudo o mais. Denise não voltou para casa naquela noite, nem na seguinte. Sua ausência se instalou na casa grande como uma fina camada de poeira, perceptível apenas no silêncio. Seu Instagram, no entanto, estava fervilhando. Fotos dela e de Sharon, rindo enquanto tomavam drinks em um bar com luz baixa, apareceram. E depois uma selfie tirada em frente a uma mansão enorme à beira do lago que Tom não reconheceu, com a legenda desafiadora, quase eufórica. Quem precisa de homens? Fim de semana das garotas. Cada postagem era uma provocação deliberada, uma declaração pública de sua liberdade escolhida. Tom dirigiu-se para o norte até a cabana de seu pai, uma pequena e robusta estrutura aninhada entre pinheiros na margem do lago superior. A viagem foi longa, a paisagem passando da expansão suburbana para campos agrícolas ondulados e, finalmente, para a beleza agreste da região de Iron Range. O lago, vasto e frio, oferecia um pano de fundo tranquilo para a turbulência que fervilhava dentro dele. George, seu pai, era um homem de poucas palavras, o rosto marcado por anos de trabalho nas minas. Ele ouviu enquanto Tom falava, fitando a imensidão cinza-azulada da água, o olhar firme, sem piscar. Não havia julgamento, apenas uma compreensão profunda e silenciosa. Um homem constrói sua vida tijolo por tijolo, filho, disse George finalmente com a voz grave e rouca. E aprende quando proteger o que construiu. Às vezes, isso significa demolir o que não pertence mais. Não era o conselho que Tom esperava, mas ficou gravado em sua mente, firme e irrefutável.
De volta à casa, a sensação era de que ela era maior e mais vazia do que antes. O silêncio se prolongava, ampliando a distância que havia crescido entre ele e Denise. Ele começou a notar as mudanças sutis, as pequenas alterações na rotina dela que antes passavam despercebidas ou que ele ignorava. O celular dela, antes deixado descuidadamente sobre a bancada da cozinha, agora estava sempre com ela, bloqueado, com a tela fechada. Ela frequentemente saía com as amigas. Esses passeios se estendiam por mais tempo e ela voltava mais tarde. Certa noite, ele estava em seu escritório em casa, analisando propostas, quando ouviu a voz dela vinda da sala de estar, um sussurro baixo. Não conseguiu distinguir as palavras, mas o tom era estranhamente suave, íntimo, não a Denise áspera e assertiva que ele conhecia. Era um som particular, destinado a outra pessoa, não a ele. Uma sensação gélida de inquietação começou a se espalhar por seu corpo. Ele começou a manter um diário discreto. Não um diário de sentimentos, mas um registro factual. Datas, horários, breves anotações sobre suas idas e vindas. Sentia-se como um detetive em sua própria casa, um papel que o preenchia com uma profunda sensação de alienação. Anotava seus atrasos, as ausências inexplicáveis, as viagens repentinas sem propósito claro. Cada anotação era uma pequena pedra adicionada a um crescente monte de dúvidas. Tarde da noite, bem depois da meia-noite, o zumbido suave do celular dela quebrou o silêncio do seu lado da cama. Ela se mexeu, pegou o aparelho e se virou, ficando de costas para ele. Tom, fingindo dormir, vislumbrou a tela na penumbra. Uma mensagem de um nome desconhecido. Mark. As palavras estavam borradas demais para ler, mas o nome em si o atingiu como um soco no estômago. Mark. Quem era Mark? Ele começou a repassar mentalmente os eventos passados. As noites em que sugeriram um jantar tranquilo em casa, um filme, e Denise estava ocupada com um compromisso repentino no cabeleireiro ou cansada depois de um longo dia de compras. O padrão, antes invisível, agora se destacava nitidamente. Sua extravagância, os gastos intermináveis, o crescente desrespeito pela vida que compartilhavam. Tudo parecia menos sintoma de uma esposa mimada e mais uma necessidade desesperada de preencher um vazio, ou talvez de financiar uma vida separada. A raiva que sentira começou a diminuir, substituída por um frio temor, uma suspeita persistente que ia além do dinheiro. Na semana seguinte, ele tomou outra decisão difícil. Sob o pretexto de aprimorar a segurança da rede doméstica, instalou um software de monitoramento discreto no computador dela. Parecia invasivo, uma violação de confiança, mas a alternativa, a incerteza implacável, estava se tornando insuportável. Ele observava a barra de progresso da instalação com a mandíbula tensa. Ele se viu dirigindo, sem rumo a princípio, depois com um propósito crescente. Passou pelos lugares que ela costumava frequentar. A boutique onde comprava suas roupas de grife, a cafeteria onde conheceu Sharon. Parecia uma vigilância silenciosa, um passeio melancólico por uma vida que ele estava perdendo rapidamente. Cada ponto de referência familiar trazia uma nova onda de tristeza, uma dor silenciosa pela história compartilhada que agora se desfazia. Certa noite, bem depois do horário habitual de treino, ele notou o carro dela, um SUV Mercedes prateado, estacionado em frente à nova academia de luxo que ela havia começado recentemente. Uma hora depois, o carro ainda estava lá, e o estacionamento estava quase vazio. A academia fechava às 9, já eram 10h30. O peso de suas descobertas o atingiu em cheio. O pragmatismo do meio-oeste que normalmente o guiava, o desejo direto de consertar o que estava quebrado, agora lutava contra uma esperança dilacerada, um anseio desesperado para que as coisas não fossem como pareciam. Naquela noite, o telefone tocou. Era George. « Está tudo bem, filho? » perguntou o pai com a voz firme. « Sim, pai, está tudo bem », assegurou Tom, mas a tensão em sua própria voz era inconfundível. As novas câmeras de segurança, pequenas e discretas, começaram a fornecer um fluxo constante de dados. Tom revisava as gravações todas as manhãs, um exercício frio e analítico. Os padrões de Denise se consolidaram. Saía cedo, voltava tarde, frequentemente sozinha. Seu carro entrava na garagem, a porta se abria e fechava com uma eficiência prática. Não havia mais ninguém no banco do passageiro, nenhuma despedida prolongada. Apenas a entrada e saída silenciosa de uma mulher vivendo uma vida cada vez mais separada da dele.
Ele também notou a atenção que ela dedicava cada vez mais à aparência. Mesmo para uma rápida ida ao supermercado ou um almoço casual, ela estava impecavelmente vestida, com o cabelo perfeitamente penteado e a maquiagem aplicada de forma impecável. Era um esforço renovado, um nível de refinamento que ele não via direcionado a ele há anos. Essa mudança sutil era arrepiante. Certa tarde, enquanto Denise estava fora, Tom estava no quarto deles, aparentemente procurando uma camisa perdida. Seu olhar recaiu sobre uma pequena e elegante sacola de presente, escondida atrás de uma pilha de lenços no armário de Denise. Não estava embrulhada para ele, nem combinava com a embalagem habitual de sua joalheria favorita. Curioso, ele enfiou a mão lá dentro. Aconchegado em veludo, havia um relógio de luxo, fino e elegante, com um fecho de ouro distinto. Não era um que ele tivesse lhe dado. O frio pressentimento aumentou. Ele acessou discretamente os extratos bancários conjuntos novamente. Saques incomuns apareceram, vários saques de centenas de dólares ocorrendo com frequência crescente. Também havia cobranças de um restaurante italiano sofisticado específico no centro de Minneapolis, um lugar que Denise sempre descartou como barulhento demais e caro demais para os jantares deles. Ele sabia que ela não gostava, sabia que ela não o escolheria. Naquela mesma tarde, enquanto Denise ainda estava fora, Tom encontrou a bolsa dela jogada sobre a ilha da cozinha. Hesitou por um instante e então a abriu. Em meio à habitual bagunça de maquiagem e recibos, seus dedos roçaram um pedaço de papel dobrado. Era um e-mail impresso, a confirmação de uma viagem de fim de semana para dois, com datas, nome do resort e detalhes do voo. A reserva estava em nomes que não eram os deles. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele cruzou as datas com a agenda pessoal de Denise, um grande e ornamentado planejador que ela mantinha em sua mesa. As datas exatas da viagem estavam marcadas com anotações aparentemente inocentes. Fim de semana entre amigas ou retiro no spa com Sharon. As peças do quebra-cabeça, antes dispersas e confusas, agora se encaixavam com uma clareza aterradora, formando um quadro doloroso de engano deliberado. Seu coração afundou, um peso morto e pesado em seu peito. Alguns dias depois, ele ligou para Sarah, sua consultora financeira. Não mencionou a infidelidade diretamente, mas falou em tom cauteloso e ponderado sobre a necessidade de entender as implicações para o patrimônio pessoal em um momento difícil. Sarah foi perspicaz. Suas perguntas delicadas confirmaram que ela compreendia a implicação implícita de problemas conjugais. Com voz calma e profissional, começou a apresentar cenários, estruturas legais e medidas de proteção. Naquela noite, ele voltou dirigindo até a cabana do pai, pela mesma estrada sinuosa, pelo mesmo lago imenso. Contou tudo a George, toda a história sórdida, os gastos, o relógio escondido, as estranhas cobranças do restaurante, a confirmação por e-mail, as palavras, antes contidas por uma esperança desesperada, agora jorravam, cruas e dolorosas. Ele observou o rosto do pai, marcado por uma compaixão silenciosa. George ouviu, assentindo lentamente de vez em quando. "Reúna os fatos, filho", aconselhou George, com voz suave, mas firme. "Não haja por impulso. Emoções levam a erros. Fatos vencem discussões." O sono de Tom tornou-se inquieto, fragmentado. Ele acordava no meio da noite, atormentado por sonhos com imagens fragmentadas. A voz sussurrada de Denise, o relógio de ouro, um homem sem rosto, o riso deles ecoando de um lugar distante e desconhecido. Ele começou a praticar confrontos em sua mente, ensaiando falas, suas palavras tornando-se mais afiadas, sua determinação se fortalecendo a cada cenário imaginado. A clareza das mentiras o alimentava. Uma mensagem vibrou em seu celular. Era de Denise. "Pensando em você, meu bem. Senti sua falta ontem à noite." Ele encarou as palavras, sentindo apenas uma frieza, um completo distanciamento. O sentimento parecia vazio, um gesto meramente formal. Ele voltou à confirmação por e-mail, examinando atentamente os nomes na reserva. D. Peterson e M. Henderson. O nome M. Henderson ficou gravado em sua memória. Denise havia mencionado um novo personal trainer em sua academia de luxo algumas semanas atrás. Um homem sobre o qual ela havia elogiado muito sua personalidade encantadora e físico impressionante. Henderson. Mark Henderson. As peças se encaixaram com uma sensação nauseante de finalidade. A decisão pareceu fria
clínica, mas necessária. Tom discretamente contratou um investigador particular, um ex-detetive da polícia recomendado por Robert, seu advogado. Ele forneceu o nome de Mark Henderson, a agenda geral de Denise e as datas específicas da suposta viagem de fim de semana. Não houve emoção na conversa, apenas uma lista de fatos e um claro pedido de verificação. Em uma semana, os relatórios começaram a chegar. Eram minuciosos e imparciais. Fotos, horários, locais. Numerosas reuniões, almoços clandestinos em restaurantes discretos, longe dos seus locais habituais, e 2 check-ins distintos em hotéis, um deles para a viagem de fim de semana que ele já havia descoberto. A documentação era irrefutável. Tom estava sentado na ilha da cozinha, com a pilha de fotos brilhantes à sua frente. Lá estava Denise, rindo, a cabeça jogada para trás. Uma alegria genuína e despreocupada no rosto que ele não via há anos. Ela estava de mãos dadas com Mark Henderson, seus dedos entrelaçados aos dele, seus corpos inclinados um para o outro com uma intimidade inegável. Ele viu os olhos dela, brilhantes, cheios de uma vivacidade que ele havia esquecido que ela possuía. A realidade do caso o atingiu então, não como uma compreensão intelectual, mas como um golpe físico. Uma onda de náusea o invadiu, seguida por uma profunda e lancinante dor no coração que se instalou no fundo do seu peito. Ele passou as horas seguintes debruçando-se sobre cada prova, comparou as datas dos encontros secretos com seu próprio calendário, anotando as noites em que Denise alegava estar saindo com as amigas ou trabalhando até tarde em um comitê de caridade. Cada detalhe confirmava o padrão, tecendo uma teia de enganos inescapável e complexa. Sua natureza meticulosa, geralmente reservada para projetos de construção, agora se aplicava a desmantelar a própria vida. O relatório do investigador também incluía um breve histórico de Mark Henderson. Ele era uma figura popular no cenário fitness de Minneapolis, conhecido por sua personalidade carismática e, como o relatório afirmava sem rodeios, um histórico de casos com mulheres casadas, frequentemente de posses. A informação acrescentava uma camada de cálculo sórdido à traição. Uma mistura ardente de raiva e uma silenciosa e envergonhada autocomiseração começou a ferver dentro de Tom. Como ele pôde ser tão cego, tão tolo a ponto de ignorar os sinais, de descartar o óbvio? O comentário sobre o caixa eletrônico naquele jantar agora ressoava com uma clareza mais aguda e brutal. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se do completo desprezo dela por ele como pessoa, como marido, como algo além de um recurso a ser explorado. O caso extraconjugal era a manifestação mais clara desse desprezo. Ele ligou para George. Sua voz, ao falar, estava tensa, embargada. "É verdade, pai", disse ele, as palavras pesando no silêncio da cozinha. "Tudo o que eu temia, e mais." George ouviu atentamente, sua paciência sendo uma âncora sólida na mente turbulenta de Tom. "Qual é o seu próximo passo, filho?" perguntou ele com a voz calma. "Você tem a prova agora. Você sabe o que precisa fazer." Tom tomou uma decisão. O confronto não nasceria da fúria. Seria frio, calculado, deliberado. Ele não lhe daria a satisfação de vê-lo desmoronar. Passou mais um dia confirmando que todas as proteções financeiras estavam impecáveis, que seus bens, tanto comerciais quanto pessoais, estavam o mais protegidos possível. Ele previa uma batalha de divórcio feia, um desmoronamento brutal da vida que compartilhavam. Sabia que precisava estar preparado. Ele ensaiou suas palavras mentalmente, imaginando as reações de Denise e preparando suas respostas. Ele permaneceria calmo, direto e objetivo. Não lhe daria nenhuma vantagem emocional, nenhuma brecha para desviar o assunto ou distorcer a narrativa. Ele não estava mais tentando salvar um casamento. Estava se preparando para uma guerra. Esta não é apenas uma história sobre traição. É sobre os passos cuidadosos e dolorosos que um homem dá para recuperar sua vida. Acompanhe até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Ele reuniu todas as provas, as fotos, os relatórios, os e-mails impressos, os extratos bancários e as escondeu em um cofre à prova de fogo em seu escritório, pronto para apresentá-las no momento certo. A determinação sombria que vinha crescendo dentro dele agora se transformou em uma resolução firme e inabalável. Ele estava preparado para a explosão inevitável. Tom esperou. A sala de estar, geralmente um oásis de perfeição meticulosamente planejada, parecia pesada com o silêncio da expectativa. Ele estava sentado em sua poltrona de sempre,
a luz suave de um único abajur iluminando o ambiente. A pilha de provas estava cuidadosamente guardada em uma pasta sobre a mesa de centro. O ar estava parado, pesado, uma calma palpável antes da inevitável tempestade. Por volta das 9 horas, Denise entrou com passos leves, sua bolsa de grife na mão, o aroma de perfume caro e álcool à sua frente. Ela claramente tinha estado com as amigas. Seu humor leve, sua expressão despreocupada. Ela não percebeu a tensão no ar, ou talvez tenha optado por ignorá-la. Ela deixou as chaves sobre o console de mármore. Tom, querido, ainda acordado? Por que essa cara séria? Ela perguntou animadamente, com a voz um pouco alta demais, um pouco alegre demais. Tom encontrou o olhar dela, os seus próprios olhos inexpressivos, desprovidos de calor ou raiva. Sente-se, Denise, disse ele, com a voz calma e firme. Precisamos conversar sobre Mark Henderson. O nome pairou no ar como uma gota de gelo. Denise congelou, seu corpo enrijecendo no meio do movimento. A cor sumiu de seu rosto, deixando-a pálida sob a maquiagem cuidadosamente aplicada. Por uma fração de segundo, ela pareceu completamente exposta. Então, com um movimento rápido e preciso de mente, ela se recuperou, um riso forçado escapando de seus lábios. Quem? Meu treinador? O que tem ele? Sua voz era fina, frágil. Tom estendeu a mão para a pasta, com movimentos precisos. Abriu-a e deslizou a pilha de fotografias brilhantes sobre a superfície polida da mesa de centro. Elas se espalharam diante dela. Denise e Mark Henderson no restaurante discreto, rindo de mãos dadas. Denise e Mark Henderson fazendo o check-in no resort, a linguagem corporal íntima entre eles. Denise e Mark Henderson em vários ambientes casuais, sempre próximos demais, íntimos demais. A prova inegável do caso dela. Os olhos de Denise percorreram as fotos, seu olhar saltando de uma imagem incriminadora para outra. A cor não retornou ao seu rosto. Seu sorriso forçado vacilou e desapareceu por completo. Suas negativas, quaisquer que fossem seus planos, morreram em seus lábios. Um sussurro fraco escapou de seus lábios. Isso não é o que você pensa. Ah, acho que é exatamente o que parece, Denise, disse Tom, sua voz cortando o pânico crescente dela, tão cortante e fria quanto um vento de inverno. Infidelidade e uma cuidadosamente planejada e prolongada. Seu choque inicial deu lugar a uma fúria repentina e explosiva. Denise irrompeu, sua voz elevando-se a um grito estridente. Como você se atreve? Você não tem ideia do que eu passei. Você nunca está aqui, Tom. Você é chato, inacessível, sempre contando centavos. Você me afastou. Ela arrancou um copo de cristal da mesa lateral e o arremessou contra a lareira de pedra. Ele se estilhaçou com um estrondo violento, os cacos de vidro espalhando-se pelo tapete persa. Tom permaneceu imóvel, observando-a explodir com um distanciamento arrepiante. Eu te sustentei, Denise, afirmou ele, com a voz calma e firme sobrepondo-se à histeria dela. Eu construí esta vida, esta casa, este conforto. Eu trabalhei para isso. Você escolheu trair tudo. Essa foi a sua escolha, não a minha. Em seguida, ele apresentou o restante das provas, dispondo-as como um promotor construindo um caso. A impressão da reserva do resort, o relógio de luxo escondido que ele não lhe dera, os extratos bancários detalhados destacando os saques incomuns em dinheiro e as despesas no restaurante italiano de que ela supostamente não gostava. Isso não foi um momento de fraqueza, Denise. Foi calculado. Esta era uma segunda vida que você estava construindo às minhas custas. A raiva de Denise se transformou em desespero, que por sua vez se endureceu em uma fúria fria e venenosa. Seus olhos, geralmente tão calculistas, agora estavam vermelhos de ódio. Você vai se arrepender disso, Tom. Ela sibilou com a voz baixa e ameaçadora. Vou levar tudo. Você não vai ficar com nada. Juro por Deus, vou arruinar você. Acho que não, respondeu Tom, com um leve sorriso irônico, quase imperceptível nos lábios. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Meu advogado e meu consultor financeiro estiveram muito ocupados nas últimas semanas. Os ativos da empresa estão em um fundo fiduciário. Seu acesso às contas conjuntas foi severamente restringido. Você não receberá um centavo a mais do que tem direito por lei, Denise. E isso é muito menos do que você imagina. Seu rosto se contorceu. Contarei a todos o monstro controlador que você é. Contarei aos nossos amigos, aos seus clientes. Sua reputação ficará em frangalhos.
Vá em frente, desafiou Tom, encarando-a diretamente. A verdade sempre acaba vindo à tona, Denise, e eu a tenho toda. Ela o encarou, o peito arfando, os olhos ardendo. Então, com um som abafado de pura e absoluta fúria, virou-se e saiu da sala de estar, sua declaração ecoando na casa repentinamente silenciosa. Nosso casamento acabou, Tom. Acabou. A porta da frente bateu com um estrondo final e retumbante. Denise havia partido no dia seguinte. Uma equipe de mudança profissional, paga por ela através de um adiantamento emergencial que conseguira de uma conta menos protegida, carregou as caixas em um caminhão. Ela se concentrou em sua vasta coleção de roupas, sapatos e joias de grife. Pouco mais de verdadeiro valor, sentimental ou financeiro, parecia lhe interessar. A casa, antes repleta de sua presença exigente, agora parecia mais leve, embora inegavelmente mais vazia. Fiel à sua ameaça, Denise entrou com o pedido de divórcio quase imediatamente. Suas exigências iniciais foram agressivas. Um acordo milionário que prejudicaria gravemente a Peterson Construction, pensão alimentícia vitalícia e uma parte substancial da própria empresa, que ela alegava ter ajudado a construir. Seu advogado, um litigante renomado e de língua afiada, iniciou uma narrativa sobre as imensas contribuições de Denise para o sucesso de Tom, retratando-a como a arquiteta social indispensável por trás de sua ascensão. Mas o advogado de Tom, Robert, estava preparado. Ele apresentou as provas meticulosamente documentadas, as fotos do caso, os relatórios dos investigadores, os extratos bancários detalhando os gastos extravagantes de Denise, a reserva no resort feita sob falsos pretextos. A perícia financeira foi exposta, revelando um padrão de engano deliberado e consumo desenfreado. A batalha judicial rapidamente se tornou desagradável. As amigas de Denise, Sharon, Connie e Nancy, as abutres, como Tom ainda as chamava em particular, se uniram a ela, tornando-se disseminadoras fervorosas de boatos. Espalharam histórias de que Tom era um marido frio e controlador, um viciado em trabalho emocionalmente distante que havia levado sua linda esposa para os braços de outro homem. A fofoca circulou por seus círculos sociais, uma corrente venenosa. Durante todo esse período, os pais de Tom, George e Eleanor permaneceram uma fonte inabalável de apoio. Eles compareciam às audiências judiciais quando necessário, sua presença discreta sendo um poderoso contraponto às demonstrações teatrais de Denise. Eleanor frequentemente lhe trazia uma garrafa térmica de café, e George lhe dava um aperto de mão firme e reconfortante no ombro. Em seu desespero, Denise chegou a tentar usar os contatos comerciais de Tom. Ela fez ligações, enviou e-mails tentando difamá-lo, lançar dúvidas sobre seu caráter e integridade profissional. Mas a reputação de Tom, construída ao longo de décadas de trabalho honesto e entregas confiáveis, permaneceu intacta. Seus clientes, especialmente homens como Gary Miller e sua esposa prática, Mary, já haviam percebido a superficialidade de Denise há muito tempo. Eles conheciam Tom, conheciam sua ética de trabalho e o apoiavam. As ligações de clientes preocupados, pedindo esclarecimentos, geralmente terminavam com a reafirmação de sua confiança na Peterson Construction. Conforme o caso avançava, o tribunal, confrontado com as provas claras e incontestáveis da infidelidade de Denise e de sua inegável irresponsabilidade financeira, ficou amplamente do lado de Tom. Suas tentativas de se retratar como vítima, uma mulher frágil e injustiçada por um marido insensível, desmoronaram sob o interrogatório preciso e implacável de Robert. Cada lágrima cuidadosamente ensaiada, cada negação indignada, era confrontada com um fato inegável. Uma data, uma foto, uma transação. Tom sentiu um profundo cansaço se instalar em seus ossos. O desgaste emocional da batalha pública, as acusações, a necessidade de expor os aspectos mais íntimos de sua vida, tudo isso pesava sobre ele. Ele havia vencido, sim, mas a vitória parecia vazia, tingida pela amargura de um sonho desfeito. Às vezes, filho, a verdade simplesmente demora a aparecer, disse George para ele, após uma sessão particularmente desgastante no tribunal, percebendo o cansaço de Tom. Mas ela sempre acaba vindo à tona. Quando a sentença do juiz foi finalmente proferida, foi uma dura derrota para Denise. Ela recebeu um acordo muito menor do que o esperado, uma fração de suas exigências iniciais.
O tribunal reconheceu suas contribuições para o patrimônio conjugal, mas deu grande peso à sua conduta inadequada durante o casamento e ao seu histórico de gastos excessivos. Tom manteve a empresa, a casa e a maior parte de seus bens pessoais, protegidos pelo fundo fiduciário. Denise, sentada à mesa de seu advogado, encarava Tom do outro lado do tribunal. Seus olhos brilhavam com um ódio puro e absoluto, um olhar que não prometia perdão nem paz. Naquele dia, Tom saiu do tribunal sem sentir uma onda de triunfo, nem a alegria da vitória, apenas uma sensação silenciosa e profunda de encerramento. O capítulo doloroso finalmente, definitivamente, havia terminado. A notícia do acordo de divórcio, menos generoso do que muitos previam, espalhou-se rapidamente pelos seus antigos círculos sociais. Para Denise, as repercussões foram imediatas e drásticas. Suas amigas abutres, cujos estilos de vida luxuosos eram frequentemente financiados por seus maridos igualmente bem-sucedidos, ainda que menos escrutinados, começaram a demonstrar menos apoio. Sharon, Connie e Nancy, antes suas confidentes mais próximas, encontraram motivos para se manterem ocupadas. Suas ligações tornaram-se menos frequentes e seus convites inexistentes. Sem a riqueza de Tom para bancar seus passeios caros, Denise tornou-se de repente uma companhia menos atraente. Obrigada a reduzir drasticamente seu espaço, Denise mudou-se para um apartamento menor em uma área menos exclusiva da cidade. Os boatos chegaram aos ouvidos de Tom. Ela estava vendendo muitas de suas roupas e joias de grife online, tentando manter alguma semelhança com sua antiga vida, mas o dinheiro estava acabando. Os itens de luxo, antes símbolos de seu status, tornaram-se um doloroso testemunho de suas novas circunstâncias. Michael Henderson, o charmoso instrutor de fitness, como era de se esperar, já havia seguido em frente. Seu interesse, claramente ligado ao acesso de Denise à fortuna de Tom, evaporou assim que o acordo de divórcio foi finalizado. Denise tentou encontrar novos benfeitores, novas fontes para o estilo de vida que tanto almejava, mas sua reputação, somada à sua situação financeira precária, dificultava as coisas. A rede de homens ricos e solteiros com quem ela antes transitava com tanta facilidade, agora parecia inacessível. Tom ocasionalmente ouvia sussurros sobre as dificuldades dela, um emprego de vendedora em uma boutique bem diferente da vida de lazer que ela outrora desfrutara. Havia uma estranha mistura de pena e vindicação nas notícias, mas principalmente um vazio silencioso onde antes havia seu casamento. A raiva havia se dissipado, substituída por uma dor persistente. Ele mergulhou de cabeça na Peterson Construction. O ritmo metódico da construção, a criação tangível de estruturas a partir de matérias-primas, oferecia-lhe um profundo consolo. Passava longas horas nos canteiros de obras, supervisionando projetos e encontrando genuína satisfação no trabalho honesto. A empresa prosperou, um testemunho de sua dedicação. Ele refletiu sobre o custo moral do caso. Não foi apenas Denise que pagou um preço. Sua própria confiança fora destruída, deixando uma profunda fissura em sua visão sobre relacionamentos. Ele reconheceu também seu próprio papel no desmoronamento da relação. Em sua ânsia de prover, de construir a vida de sucesso que ele achava que ela desejava, talvez ele tenha permitido sua extravagância, ignorado o crescente distanciamento e falhado em perceber a deterioração que se instalava. A culpa não era apenas dela. Ele havia sido um participante voluntário daquela ilusão por tempo demais. O verdadeiro preço do fim do casamento, ele percebeu, ia muito além do dinheiro. Atingia a reputação, a confiança e a tranquilidade que advém de uma vida honesta e compartilhada. Essa paz havia sido destruída. A grande casa no Lago Washington, outrora um símbolo de suas aspirações, agora parecia grande demais, vazia demais. Ele começou a cogitar vendê-la. Precisava de um novo começo, de um lar que fosse realmente seu, livre dos ecos do passado. Ele compreendeu que, embora Denise tivesse pago um preço financeiro significativo por suas escolhas, as consequências morais mais profundas, a erosão da confiança e da história compartilhada, eram sentidas por ambos. Começou a buscar prazeres mais simples, longas caminhadas à beira do lago, a satisfação tranquila de um projeto bem-sucedido e noites passadas com George e Eleanor, cuja presença familiar reconfortante era um bálsamo para sua alma. A vida complexa e exigente que ele perseguira começou a se dissipar, substituída por um anseio silencioso por autenticidade. Meses depois,
A imponente casa à beira do Lago Washington, com seu extenso gramado e ecos de uma vida que já não lhe servia de inspiração, foi vendida. Tom não olhou para trás. Comprou uma casa menor e mais prática, um robusto bangalô de tijolos em uma rua arborizada mais perto do escritório da Peterson Construction. E, o mais importante, a poucos quarteirões da casa dos pais. A mudança pareceu menos uma fuga e mais um retorno à estabilidade. Ele se dedicou ainda mais à sua empresa. Os novos desafios dos projetos de desenvolvimento, trabalhando com planejadores urbanos para revitalizar áreas centrais negligenciadas, ofereceram um renovado senso de propósito. Ele começou a orientar alguns de seus funcionários mais jovens, compartilhando as lições que havia aprendido, tanto na construção civil quanto na vida, fomentando um senso de lealdade e profissionalismo que ia além do lucro. O crescimento de sua empresa deixou de ser sobre acumular riqueza e passou a ser sobre construir algo duradouro e significativo. Seu relacionamento com George e Eleanor se aprofundou. Eles ainda tinham suas noites tranquilas no bangalô, às vezes apenas compartilhando uma refeição, às vezes assistindo a um jogo de beisebol. Não havia grandes gestos, apenas o amor e o apoio constantes e descomplicados da família. Ele se viu verdadeiramente apreciando a presença deles, sua sabedoria simples, sua crença inabalável nele. Ele também começou a trabalhar como voluntário, discretamente, em um centro comunitário local, ajudando com reparos e reformas, oferecendo sua experiência a projetos que beneficiavam diretamente seus vizinhos. A satisfação que ele encontrava em contribuir para algo maior do que ele mesmo, sem esperar retorno financeiro ou reconhecimento público, era profunda. Ele frequentemente refletia sobre o significado do verdadeiro valor. Não estava em bolsas de grife, festas extravagantes ou status social elevado. Estava no trabalho honesto de suas mãos, na integridade de sua palavra e nas conexões genuínas que construía com as pessoas. Ele aprendeu que o dinheiro, embora necessário, era apenas uma ferramenta e que perseguir seus adornos superficiais poderia levar à ruína. Certa tarde, em uma reunião da Sociedade Histórica Local a qual ele comparecera a contragosto para um projeto de preservação, conheceu Sarah. Ela era bibliotecária de uma cidade vizinha, com uma inteligência discreta no olhar e um jeito prático e despretensioso que o cativou imediatamente. As conversas entre eles eram fáceis e espontâneas, sobre livros e história local, sobre os desafios de preservar prédios antigos e os prazeres simples de uma boa xícara de café. Os encontros deles eram simples, caminhadas no parque local, que muitas vezes terminavam com um café em uma lanchonete onde a torta era caseira. Conversavam sobre o dia, sobre pequenas observações e pensamentos tranquilos, sem fingimento ou a necessidade de uma grande demonstração. Ele se viu capaz de confiar novamente, aos poucos, com cuidado, observando suas ações, ouvindo suas palavras, aprendendo a distinguir o verdadeiro caráter do brilho fugaz de um charme superficial. Foi um processo gradual, mas o carinho que ele sentia era real, genuíno. Ele ainda carregava as cicatrizes da traição. Elas estavam lá, sob a superfície, lembretes silenciosos de um passado doloroso, mas elas não o definiam mais. Em vez disso, serviam como lições duramente conquistadas, gravadas em sua compreensão das pessoas e dos relacionamentos. Denise era uma lembrança distante. Seu nome raramente era pronunciado, uma história de advertência reservada aos recônditos mais profundos de sua mente. Ele não lhe desejava mal, mas também não lhe desejava bem. Simplesmente desejava que ela desaparecesse. E assim foi. Tom apreciava o ritmo tranquilo e cotidiano de sua nova vida. O drama e a hipocrisia do passado haviam desaparecido, substituídos por uma sensação de calma e previsibilidade. Ele encontrou paz na simplicidade de seu lar, nas conexões genuínas que cultivava e no trabalho honesto de suas mãos, construindo coisas que durariam. Certa noite, sentado na pequena varanda de sua nova casa, observando o pôr do sol pintar os campos do meio-oeste com tons de laranja e roxo, uma profunda sensação de contentamento o invadiu. Ele compreendeu que, embora tivesse pago um preço alto por seu casamento, também havia conquistado algo inestimável: seu amor próprio, uma compreensão clara do que realmente importa e uma paz tranquila e inabalável. Era um homem reconstruído, não sobre as areias movediças da vaidade, mas em terreno firme,
pronto para quaisquer alegrias serenas que a vida pudesse lhe trazer. O zumbido suave da nova geladeira, menor, contrastava fortemente com o silêncio grandioso e reverberante da casa à beira do lago Washington. Tom frequentemente se encontrava na cozinha de seu novo bangalô, preparando seu próprio café. O simples ato lhe proporcionava um prazer tranquilo. Ele havia reconstruído a Peterson Construction, não apenas em tamanho, mas também em propósito, encontrando satisfação em orientar os membros mais jovens da equipe e testemunhar o orgulho genuíno que demonstravam pelo trabalho bem feito. As visitas a George e Eleanor agora eram um conforto constante, sua presença descomplicada, uma âncora firme. Ele conhecera Sarah, a bibliotecária, e o namoro lento e cuidadoso entre eles se construíra em momentos tranquilos e conversas sinceras. Ela era real, e com ela, Tom descobriu que podia, aos poucos e com cautela, voltar a confiar nela. A traição ainda deixava cicatrizes, mas agora eram lições, não feridas abertas. Denise era uma lembrança distante, seu nome raramente mencionado, sua vida dramática, uma nota de rodapé em sua própria narrativa serena. Sentado em sua nova varanda numa noite, observando o pôr do sol do meio-oeste pintar o céu, uma profunda sensação de contentamento o invadiu. Ele pagara um preço, certamente, mas em troca ganhara algo inestimável. Seu respeito próprio e uma compreensão clara do que realmente importava.